não é nenhum estudo, não é nenhuma série. Portanto, não peguei aqui nenhuma série. Não podíamos falar sobre o CSI, mas vamos falar sobre essa série. Hoje peguei num tema diferente e depois iremos eventualmente para a frente começar outro tema. Mas o tema das atitudes, embora, meus irmãos, a gente podíamos estar aqui um ano a falar de atitudes, não é? Atitudes, mas acho que as essenciais foram faladas e também, não é que não fosse importante, mas eu sei como é que é, não é? Se a gente comer batatas todos os dias, não é? Um dia grelhadas, outro dia cozidas, outro dia assadas, outro dia fritas e para o fim já tem que ser a murro, porque senão ninguém come mais batata. Não é? Minha mulher no outro dia disse, queres comer batatas a murro? E se olha lá, respeitinha. Isso. Há que ter calma. Pronto, então nós temos que ir variando e temos que ir variando também mas abordando na mesma os temas e acho que é importante. Hoje eu gostaria de falar acerca de sermos conhecidos de Deus. Hein? Há um cantor muito conhecido neste momento, chama-se Israel Octon, okay? Ele canta uma música que é I'm a Friend of God, sou amigo de Deus, porque ele me chama assim. E Deus chamou Abraão de seu amigo. Eu acho que é fantástico. Todos nós podemos chamar Deus de amigo, todos nós o podemos fazer, Deus tem sido tão amigo, tão fantástico. Mas quando Deus vira-se para um de nós e diz, tu és meu amigo, é outra coisa, é outra louça. E isso é verdade que muitos têm falado da importância de conhecermos Deus, e nós vamos conhecendo Deus, à medida que vamos pondo Deus em prova. Deixa-me já agora dizer o seguinte, nós podemos conhecer muito da Bíblia e não conhecer Deus. Mas precisamos de conhecer a Bíblia para conhecer Deus também. Certo? A Bíblia é um dos reforços, uma das ferramentas, um dos instrumentos que Deus nos deixou para que por Ele possamos, por elas, pelas Escrituras, possamos ir conhecendo. Mas o verdadeiro conhecer toma outra dimensão quando nós fazemos prova de Deus. E então não é apenas um conhecer teórico, eu ouvi falar, mas agora eu conheço, porque eu experimentei na minha vida. E isso é importante, é de facto, sem dúvida, uma coisa importante, como a Bíblia diz, prossigamos em conhecer a Deus, portanto, até ao dia em que vamos estar face a face com Ele e vamos vê-lo tal e qual como Ele é, vamos conhecer tudo o que tem a ver com Deus. E é importante prosseguirmos em conhecer Deus. Não porque tem por trás disso qualquer condenação, mas porque quem realmente aprende a amar a Deus, o seu amor leva-o a querer conhecer mais de Deus. Acho que é normal. Não é? Quando nós amamos alguém, nós sempre vamos querer conhecer tudo acerca dessa pessoa. Não é? E com Deus é a mesma coisa. Mas eu acho também importante que nós sejamos conhecidos de Deus. E claro que, de alguma maneira, todos nós somos conhecidos de Deus, porque somos filhos de Deus. Deus conhece o nosso nome. Deus conhece quantos cabelos temos na cabeça quantos cabelos temos na nossa cabeça. Não é a cabeça da nossa, porque não existem. Os cabelos da nossa cabeça. Deus conhece tudo acerca de nós. O nosso entrar, o nosso sair, desde que fomos formados do ventre da nossa mãe. Deus conhece tudo isso. Mas quando eu estou aqui a falar acerca de sermos conhecidos de Deus, estamos a falar acerca de uma reputação que nós criamos no reino dos céus. E é bom ter boa reputação. Eu, pelo menos, acho assim. Então, para mim, mais importante do que eu conhecer Deus, é ser conhecido de Deus. E Deus nas Escrituras menciona muitas vezes e de várias maneiras pessoas que, não conhecendo Deus, eram conhecidas de Deus. Porque conhecer Deus nem sempre significa que somos conhecidos no sentido em que adquirimos tal reputação e tal atenção no reino dos céus. Encontramos isso na palavra de Deus, falando acerca, por exemplo, de Saulo. Saulo era alguém que não conhecia Deus, era um homem religioso, mas era conhecido de Deus, por causa do seu zelo. Nós encontramos, e para mim esse é um dos exemplos mais simples, mas mais importantes, quando aquele centurião Cornélio, que não era cristão, não conhecia Deus, apenas sabia que havia um Deus, e porque sabia que havia um Deus, ele, pela sua consciência e o seu coração, ele orava e ele esmolava. Portanto, ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, os necessitados. E vemos na palavra de Deus, quando Deus envia alguém para ir ter com o centurião Cornélio, aquilo que foi dito, Cornélio,
As tuas orações e as tuas esmolas são conhecidas diante de Deus. E ele não conhecia Deus, nem sabia tampouco que era Deus. Encontramos também, a palavra de Deus fala-nos também de Natanael. Natanael não é muito falado na igreja. Mas Natanael foi alguém, quando Cristo olhou para ele, disse assim, ele era conhecido. Natanael, tu és um homem de caráter. Em ti não há desonestidade. Em ti não há mentira. Em ti há integridade. Tu és um homem que és conhecido pelas virtudes e pelas características do seu coração. No entanto, estamos a falar de pessoas que na mesma precisavam de Cristo, mas que já eram conhecidos de Deus. Amém? E isto é muito interessante. Deus conhece aqueles que são seus e são aqueles, normalmente, que possuem um coração sincero e um coração que se inclina para as coisas dele. E há várias escrituras. Hoje vamos ler algumas escrituras, mas eu não quero falar muito. Só vou dar 4 pontos e vamos falar sobre algumas escrituras. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está sempre perto de quem tem um coração malandro e um espírito inchado. Acha? Repare que... mas está aqui a falar de algo diferente. Logicamente que no momento em que nós recebemos Jesus no coração, o Espírito de Deus veio habitar em nós. Então Deus está perto de toda a gente. É ou não é? Deus está perto de todo aquele que recebeu Jesus na sua vida, mas isso não invalida que ele não precise manter uma atitude de quê? De dependência de Deus, de humildade, de ter um coração onde não há arrogância, não há orgulho, não há soberba. E às vezes todos nós temos aqueles disparos, mas somos rápidos a reconhecer quando erramos. E diz que Deus está perto dessas pessoas. Deus conhece esses corações. Deus é atraído para esse tipo de coração. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Ou contrito. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não vais desprezar. São versículos que nós conhecemos bem. Conhecemos ou não conhecemos? Quando estamos a falar de coração, estamos a falar do quê? Deste órgão aqui. É? Não, estamos a falar do nosso íntimo, do nosso espírito, das atitudes que governam no nosso coração. E às vezes mais do que uma oração, mais do que um jejum, mais do que nos matarmos e esfolarmos pela obra de Deus, é a atitude do coração que atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Nós temos sido muito bombardeados e é importante, sem dúvida, porque sem trabalho, para mim, servir a Deus é trabalhar. Não há lugar para moleza. Conversa bom para boi dormir, como diz o outro. Trabalho, ministério é trabalho. Servir a Deus é trabalho. Reino de Deus é trabalho. Por isso é que Deus diz que o reino de Deus é como aquele que lança a mão do arado. Se fosse do carrossel, vou fazer a dança do varão. Não. É o arado mesmo. Tem que bolir ali. Tem que rasgar a terra, pegar no calhau. E às vezes há aí com cada um que é difícil removê-lo. Mas a gente estamos lá. Mas, mais do que se faz, é a atitude com que se faz. É o espírito, é um coração que atrai a bênção de Deus. E é por isso que às vezes nós vemos a bênção de Deus fluir na nossa vida e nós nem sequer percebemos o que é que eu fiz para ser abençoado. Eu amo a todos os que me amam e quem me procura sempre me encontra. E em 1 Coríntios 8:3, Deus diz uma coisa muito interessante. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Pastor, então não basta pertencer ao Centro Cristão Vida Ambulante? Não. Há uns anos atrás, eu ainda era pastor da Assembleia de Deus. E um dia, na brincadeira, eu liguei para a igreja e alguém pega no telefone e eu disse: de onde é que fala? Fala da Assembleia de Deus. Eu disse: olha, então eu queria falar com Deus, por favor. E ele só passou eu, pá. Se é da Assembleia de Deus, eu quero falar com o patrão. Então ligue-me aí, quer falar com... Oh, glória. De maneira que, se alguém ama Deus, e amor é aquilo que está cá dentro do coração, gente. Está cá no domínio do nosso interior.
Diz que esse é conhecido de Deus. Nós somos conhecidos de Deus de muitas maneiras, mas há um conhecer de Deus, há um ser-se conhecido de Deus, que a mim tem a ver com um tipo de reputação que ultrapassa um patamar daquilo que é diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós ficamos debaixo do olho de Deus. Nós somos conhecidos de Deus. Tudo aquilo que nós somos, fazemos, o cheiro que nós exalamos da nossa vida, de Cristo, logicamente, atrai sempre a atenção de Deus sobre a nossa vida, porque é mais do que aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós vivemos no íntimo do nosso coração. E isso, sem dúvida, vai levar àquilo que nós vamos fazer. Eu acredito que é impossível. Eu posso fazer e não ser, eu não posso ser e não fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, gente, não fiquemos pelo patamar em que apenas porque cantamos, tocamos, somos assistentes, estamos no som, estamos na multimédia, fazemos qualquer coisa, que isso é a coisa mais fantástica para Deus. Aquilo que Deus vê, quer ver é o teu coração. Quer ver a forma como tu vives quando ninguém está lá para ver. Sobretudo crentes. Certo, gente? Porque aquele que ama a Deus, esse é conhecido de Deus. E amar a Deus não é aquelas emoções, aqueles arrepios na espinha. Nada disso. Estamos a falar de coisas concretas que são vividas, sobretudo por um coração honesto, um coração vivido. Somos conhecidos, ponto 1. Somos conhecidos de Deus quando servimos tanto no espiritual como no material. E eu queria ler convosco algumas passagens. Mateus capítulo 11, versículo 32. São alguns exemplos simples. Eu sou simples. Eu, quando fui feito de uma maneira simples. Não havia grandes complicações. 6 ovos, bate-se as claras em castelo, misturou-se lá umas coisitas e deu isto. Diz assim: tendo, pois, Maria... João capítulo 11, 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava... João? Eu disse Mateus. Isso vocês deve ser um demónio que anda aí a atormentar-vos, anda a desviar. É João. Evangelho de João. João 11, 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e a chorar também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde é que o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. E noutras versões diz: vede como ele o conhecia. Ou como ele era próximo de Lázaro. Mas alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morta há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus. Eu só vou fazer aqui uma parte. Esta passagem tem que forçosamente ser lida no contexto da experiência de quando Maria se pôs aos pés de Jesus e Marta andava atarefada. Porque Jesus vai fazer... Eu acredito que Jesus naquele dia sabia o que é que ia acontecer, porque Jesus pega na mesma frase que tinha dito tempos antes em casa e diz isto a Marta. Há um processo muito interessante em relação a Marta. Ele diz: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus, mas quando é que Jesus disse isso? Da outra vez. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deixe-me dizer... quando é que nós somos conhecidos de Deus? Neste caso, Lázaro e a sua casa eram profundamente conhecidos de Deus.
porque eram alguém que estava próximo de Jesus sempre que ele precisava, para todas as coisas que ele precisava. E eu já mencionei isso, por isso não vou gastar muito tempo neste ponto. A casa de Lázaro, em Betânia, era um retiro de amor para Jesus. Jesus regularmente parava em casa de Lázaro. E Jesus não chegava lá porque sabia que Lázaro ia se pôr à mesa com Jesus, a dizer: Jesus, tu que és o Filho de Deus, olha, eu hoje nem comprei pão, fui à rua buscar umas pedras, transforma lá isto em pão agora. Olha, eu não comprei sardinhas, mas tenho aqui umas ripas de pau que fui ali ao marceneiro, transforma isto em peixe. Sabe, Jesus, quando ia à casa de Lázaro, Jesus sentia-se como membro da família, sentia-se nutrido, sentia-se amigo, sentia-se... Porque ele, apesar de ser filho de Deus, era homem. Era filho de homem. Então Jesus também tinha outras necessidades. A necessidade de descansar, de comer, de estar num ambiente em que as pessoas não estavam só a pedir coisas a Jesus. Jesus cura, ressuscita, transforma, liberta. Sabe? Isto faz-me lembrar a oração de muita gente hoje. Só oramos para pedir coisas. Só nos lembramos de Jesus para pedir coisas. E chega a altura de dizer assim: Jesus, precisas de alguma coisa? Às vezes Jesus precisa de alguém que chore com ele. Ou vocês, porque Jesus chorava várias vezes. E Jesus, quando vê carências e necessidades e vê o caminho que a humanidade leva, muitas vezes precisa de gente que chore com ele. Que entenda o coração dele. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Hein? Porque Jesus para nós não é apenas um marceneiro, nem um carpinteiro, nem o desenrasca, nem aquele que faz tudo. Não é como o Fabiano. Não é? Ele faz. Ele está lá para fazer. Mas Jesus é muito mais do que alguém que faz coisas. Jesus continua a ser uma pessoa. Assim como é o Espírito Santo e o Pai. E Jesus tinha uma relação de cumplicidade, de intimidade. Por isso é que vemos que Jesus até se comoveu mais que uma vez na mesma circunstância. Diz que se perturbou interiormente. Porquê? Porque não estamos a falar apenas de uma pessoa que morreu. Ele ressuscitou outras pessoas noutros funerais. Não é? Ele fez isso até com pessoas que ele ia passar. Olha aqui uma criança. Não é? Diz, conta a Bíblia que uma vez ia e deu de caras com um funeral em que era o único filho daquela viúva e Jesus ressuscitou aquele rapaz. E ninguém lhe pediu nada. Portanto, Jesus ali perturbou-se, não era porque Lázaro tinha morrido, mas por causa de quem Lázaro era. Aquilo para Jesus mexeu com ele. E sabe, eu acredito numa vivência e numa relação com Deus em que aquilo que nos acontece mexe de tal maneira com o coração de Deus que nem é preciso a gente orar. E mesmo que Jesus chegue 4 dias depois e já cheire mal na tua vida, podes contar que Ele vai intervir na tua vida. E vai ordenar a pessoas que cheguem à tua vida e te ajudem a remover as pedras do teu caminho. E vai dizer às pessoas para te desligarem e te deixarem ir. Porque Jesus não fez isso, disse aos outros para fazerem. Jesus fez o mais difícil. Porque tirar as pedras e remover ligaduras, qualquer enfermeiro faz isso. Ou uma empresa de trabalhos manuais. Mas ressuscitar, Jesus ressuscitou. Mas neste caso aqui pontual, sabe porquê? Porque Lázaro era conhecido de Jesus. Porque Lázaro sentava-se à mesa com Jesus e conversava com ele. E tomavam lá o seu cafezinho com leite. E ministrava a vida de Jesus. E com certeza deveria ser dos poucos momentos em que Jesus, enquanto homem, tinha a oportunidade de falar com alguém que não estava à espera nada dele. A não ser amá-lo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E isso faz toda a diferença. E isso faz com que sejamos conhecidos de Deus. Então, quando Jesus vinha àquela casa, eles eram verdadeiramente hospitaleiros. Porque ser-se hospitaleiro, a palavra deriva de muita coisa depois. Hospital, hospedagem, hospício. Não é? Também. Não é? Ser-se hospitaleiro. Sabe, quando se fala acerca de hospitalidade, não é só dar de comer e beber. É cuidar. E às vezes cuidar de necessidades tão básicas como simplesmente dar um pouco de atenção a ouvir alguém a chorar. Ou então alguém apenas que vem para partilhar uma bênção. Pá, fui abençoado. E pá, pastor, coisa fantástica. Ou Maria, ou Jaquina e tal, sabe? Quando se fala acerca de que nós devemos ser hospitaleiros, não quer dizer sempre que a gente tem que dar uma mesa para comer e uma cama para dormir. Embora isso também faz parte. Mas é o espaço para que... E sem dúvida Lázaro, por causa do que semeou,
no relacionamento com Deus, viu, no momento certo, ser abençoado por Jesus também. Porque eu acredito que sim. Aquela relação produziu uma atmosfera de intimidade que deu num dos maiores milagres que Jesus operou. Gente, sermos conhecidos de Deus, porque o servimos espiritualmente, emocionalmente, com o que temos, e servir a Deus não quer dizer apenas fazermos coisas dentro destas 4 paredes. Servir a Deus é nós, quando oramos, quando louvamos, dizemos assim: Deus, estou aqui, olha, precisas de alguma coisa de mim? E Deus pode dizer: olha, preciso que ores por aquela pessoa. Preciso que ores por uma coisa que está a acontecer na China e eu preciso que tu levantes a tua voz para interceder por mim. Deus tem muitas coisas. Preciso que tu chores por aquela pessoa. Preciso que pegues num saco de comida e vais levar àquela pessoa. Gente, se nós vivêssemos assim, o cristianismo seria uma coisa maravilhosa. E o cristianismo verdadeiro é uma coisa maravilhosa. Porque não se trata de mandar abaixo. Trata-se de servi-lo. E isso faz com que sejamos conhecidos. Somos conhecidos de Deus quando buscamos agir na sua vontade e não na nossa. Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu disse que íamos ler, vou tentar, mas penso que sim. Mateus 7, 12 diz assim. Hoje vamos ler a Bíblia. As Escrituras. Está bem? Eu sei que os irmãos não leem muito, por isso vamos aproveitar hoje para... Alguns. Portanto, tudo o que vós quereis, tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-lhes também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Por isso guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas. Portanto, vocês a mim nunca me vão ver vestidos de ovelha, senão ainda era transformado em chanfana. Mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura ou uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ora, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aqui há toda uma linguagem que poderíamos depois desenvolver, mas isto vem desembocar em alguma coisa. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz... E este é um texto que a mim me perturba, sempre que o leio, porque desperta em mim um temor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, ou seja, há muita coisa que é feita em nome de Deus, que tem aparência de Deus, mas não foi mandada por Deus. Alguém percebe o que eu estou a dizer? E há muitos que ensinam coisas em nome de Deus, mas cujo único objetivo não tem nada a ver com Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Alguém consegue perceber onde é que a gente estamos enfiados? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Faça lá comigo. Então, diz a palavra de Deus, Jesus lhes dirá claramente, nunca vos conheci. Au! Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade. Estamos a falar de gente que fazia milagres e profetizava. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, então será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Sabe o que é estar fundado sobre a rocha? Não é dizer Senhor, Senhor. Nem é só profetizar. A gente ficamos deslumbrados. Aquele irmão profetizou. E viram aquilo, até tinha processador de efeitos. Meus filhinhos.
Puseram-lhe um vibrato. Sou eu que estou-vos a falar. Seus malandros. E as pessoas aí... e as pessoas andam atrás das profecias. Ouça, se alguém profetiza, e claro que sim, profetiza-se pela unção de Deus, graças a Deus por isso. Mas ouça, não faz mais que o dever dele, é servo de Deus. Deus até pode pôr uma mula a profetizar. Não é nada de fantástico alguém ser usado numa profecia. Mas é um homem super espiritual. Eu conheço muita gente que profetizava e batia em casa na mulher. E às vezes Deus até pode usar uma pessoa assim para profetizar. Mas, quando estamos aqui a falar da relação entre o que se faz e aquilo que como é que se é conhecido de Deus, gente... Não é por uma profecia que nós somos conhecidos, é pelos frutos que nós geramos ao longo dos nossos dias. Aquilo que está a reinar no nosso coração. E se temos o tal coração que ama Deus, que se está dependente de Deus e que em tudo procura fazer a vontade de Deus. Eu tenho alguma relutância em fazer coisas só por fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Aquela igreja agora... o grupo de louvor está vestido à Pauliteiro de Miranda. Então vamos todos aqui e vamos todos cantar. Entrarei na presença do Senhor. À Pauliteiro de Miranda. Porque aquela igreja A está a fazer. E outra igreja está a fazer isto. E o outro pastor está a fazer. Ou está a fazer, graças a Deus, estão a ser abençoados. É porque foi a vontade de Deus para ele. Não tem que ser a nossa. E eu não gosto de fazer as coisas só por imitação. Porque senão ia pregar para o jardim zoológico. Para os macacos, exatamente. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós devemos procurar fazê-las de coração. De coração porquê? Em primeiro lugar, porque queremos fazer aquilo que realmente sabemos que é Deus que nos está a dizer para fazer. Certo, gente? E porque temos essa inclinação para fazermos, porque amamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Ou aquilo que Deus nos indica fazer. E a palavra de Deus aqui é bem clara. Quem vive, mesmo que viva e pratica coisas que tenham aparência de Deus, mas não foram indicadas por Deus, a Bíblia chama isso de iniquidade. E diz o quê? Que Deus não os conhece. Será que Deus não os conhece? Claro que conhece, Deus sabe mesmo, já conhece. Não os conhece, não conhece ele outra coisa de gingeira. Deus sabe quem é as pessoas. Deus sabe, mas está a falar de um conhecer diferente. Eu já uma vez usei esta expressão, este exemplo em relação ao louvor e à adoração, àquele momento de intimidade. A nossa relação com Deus, a nossa intimidade, deve entrar num patamar quase como de intimidade sexual. Não existe mais nada, somos os dois ali e de repente tornamos-nos um. Mas sabe que hoje, e na Bíblia, no Velho Testamento em particular, quando falava acerca de um homem e de uma mulher chegarem à relação sexual, normalmente, e supostamente no casamento, dizia-se que o marido conheceu a mulher. E falava-se de um conhecer a nível de uma intimidade tal que antes não existia. Claro que eles já se conheciam, então iam para a cama sem se conhecer. Hoje vão. Hein? Hoje ir para a cama com alguém até com um saco na cabeça, não importa. Rapaz. Nem me digas o teu nome. Diz-me uma fórmula qualquer. Eu sou YX010. Epá. Não é verdade, gente. Estamos a falar daquilo que se passa na vida. E os irmãos sabem tão bem quanto eu. Portanto, não estamos aqui a dizer nada mais. Hoje nem é preciso conhecer nada. Não é? Mas estamos a falar de conhecer. O que é isso, conhecer? É chegar àquele ponto de intimidade. Epá, eu realmente conheço. E Deus, conhecendo aqueles, na verdade não os conhecia. Alguém percebe o que é que eu estou a falar? Sermos conhecidos de Deus. Amém? Mateus 12, 46. Jesus está a falar também e ele diz o seguinte. Então, enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora a sua mãe e os seus irmãos procurando falar-lhe.
E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Oh Jesus, pá, tu isto falta de respeito, pá. Está lá fora a tua mãe e os teus irmãos a fazer uma peixarada. E tu estás-me aqui a pregar aos peixinhos, pá. Que falta de respeito, já não há honra, pá. Oh, Falâncio, toca aí uma música. Então, ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que é que Jesus está a falar? De um patamar de conhecimento. Sabe o que é que Jesus estava ali a dizer, num certo sentido? É assim, pá, eu não... Está lá fora a tua mãe. E é quase um bocado assim, Jesus, é pá, eu não conheço essa gente. Porque estes aqui é que eu os conheço. Estes é que são a minha família. Percebem? Mas ele não está a desprezar a família. Porque Jesus deixou a família cuidada. Mas estamos a dizer que a verdadeira família de Deus... Por isso é que às vezes a gente não percebe quando a Bíblia diz que Jesus veio meter espada. Às vezes no meio da família. E a gente, mas Jesus veio dividir as famílias. Não. Mas Jesus veio para te trazer para um patamar em que a tua verdadeira família passa a ser outra coisa. Além... não é além, alô? Além não vale a pena agora, senhor. E os filhinhos... Estamos quase a acabar. Está bem? Pode ser? Somos conhecidos de Deus quando nos mantemos em aliança, mesmo nos processos difíceis e longos de espera. Mateus 25. Este aqui é curtinho. Terminamos às 10h30 no máximo. Mateus 25, 10. E está aqui a falar de quê? Das virgens loucas. Das virgens. E tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Isto é uma parábola, mas que eu quero pegar, porque Jesus pegou nesta passagem para ilustrar uma série de coisas, entre elas isto. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: qual é a palavra passe? É? Só para ver se estão com atenção. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Então não conhece? Claro que conhece. Eu sei quem é os teus pais, sei quem é o teu, sei de onde é que nasceste, sei do teu percurso. Mas não te conheço ao ponto de te deixar entrar na minha intimidade, na minha festa, no bem bom, agora que Deus está a fazer as coisas, porque enquanto foi o processo de espera, elas não souberam manter-se firmes na sua aliança. O Senhor falou. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E quando aparece esta expressão não conhecer ou conhecer, meus irmãos, eu quero ser conhecido de Deus. E eu quero ser conhecido de Deus, porque mesmo que demore tempo até eu ver a bênção de Deus na minha vida, a sua vitória, tudo aquilo que Ele prometeu, eu não quero de forma alguma deixar para trás ou perder aquilo que é a minha fidelidade nesta aliança que Deus tem comigo. Eu quero continuar a orar, eu quero continuar a louvar, eu quero continuar a servir, eu quero continuar a ter a atitude certa, eu quero continuar conforme Deus manda e conforme está no meu coração a abençoar as pessoas ao meu redor, eu quero continuar a contribuir, eu quero continuar fiel naquilo que é a minha aliança com Deus. Agora, eu não estou aqui a dizer que nós não somos essas pessoas. Eu só estou a dizer que eu não quero apenas conhecer Deus, eu quero ser conhecido de Deus. Porque ser conhecido de Deus é quando nós temos realmente um coração lá. Então, fidelidade não se mostra num momento apenas, mas numa vida de decisões diárias, que serão recompensadas com as manifestações da sua presença. E, por fim, somos conhecidos de Deus quando, por amor aos outros, dispomos dos nossos direitos. 1 Coríntios 8. E vamos... temos 9 minutos. Tomé, não desesperes. Como é que se chamava aqueles
aqueles brinquedos que os miúdos compravam, que tinham que dar de comer e não sei o quê. Tamagotchi. Já deste de comer ao Tamagotchi aí? Já, pronto. Então, está descansado que esse já não berra antes do tempo. 1 Coríntios 8:1 diz assim: Paulo está a instruir a igreja, sabe, havia problemas, não sei o quê, aquela história, e agora não vamos entrar aqui em grandes questões doutrinárias, mas havia aqui uma questão que tinha a ver com as carnes, porque as carnes que eram vendidas nos talhos naquele tempo eram carnes que normalmente eram sacrificadas em templos. E então havia aquela questão de uns comerem, outros não comerem, para uns era pecado, para outros não era pecado, e Paulo diz isto assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Falámos há bocadinho. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa no mundo e que só existe um Deus. Portanto, come para aí até arrebentar. Basicamente. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de facto há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. E Pai... há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, e esse é que era o problema. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Portanto, mais vale comer. Contudo, tenham cuidado para que o vosso exercício de liberdade, porque a vossa consciência está na boa, não se torne uma pedra de tropeço para os outros que não pensam da mesma maneira como vocês, para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca te vir que tens este conhecimento, comer num templo de ídolos, e mais, as tabernas eram nos templos, eles sacrificavam a carne e no fim serviam refeições, e o pessoal ia lá comer. Hein? Bem, isto agora dava aqui que falar. Assim, diz assim, então se alguém tem consciência... se alguém te vir a comer num templo de ídolos, não será ele induzido a comer o que já foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão mais fraco, por quem Cristo morreu também, é destruído por causa do conhecimento que tu tens. Ora, quando pecas contra os teus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Então, a palavra de Deus está aqui a dizer que eu amo a Deus e sou conhecido de Deus, e este amar a Deus passa também pela forma como eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho direitos, porque a minha consciência está instruída, eu tenho o conhecimento. Vamos lá aqui comer aqui uma grande espetada mista, foi sacrificada ali no altar dos ídolos, mas eu vou comê-la. Venha mais uma dose aqui para a mesa do canto. Mas, se eu sei que o outro irmão não pensa dessa maneira e vai ficar ferido e magoado, ou pode eventualmente ser induzido a fazer o mesmo que eu estou a fazer, mas sem fé, sem conhecimento, então eu devo fazer o quê? Eu devo ceder o meu direito, dispor do meu direito, por causa do meu amor a ele. Porque se eu levar a ele pecar, eu estou a pecar contra Cristo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Mas porque eu amo como Deus ama, e há bocado eu li aquele versículo, mas está incluído neste contexto da forma como nós temos cuidado uns dos outros, diz que aí eu sou conhecido de Deus. Ai, pastor, sabe, eu tenho lá em casa uma louça, sabe, um trem de cozinha. Trem não, aquilo não é um comboio de mercadorias, mas pronto. Tem lá um trem de louça daqueles chineses que me deram quando eu casei. E aquilo está cheio de dragões. O quê? Parta-me essa coisa toda. Vamos já a gente fazem um festival. Tragam as louças, nós vamos destruir tudo. Pastor, ainda lá tem um Santo António. O quê? Você tem lá um Santo António? Por favor, destrua isso e tal. E às vezes, e já aconteceu. E eu já lá tive, também já fiz isso. Pois, eu sei do que é que estou a falar. Eu não nasci assim.
Eu lembro de há uns anos atrás, no culto, pastor, eu tenho ainda lá pessoas novas convertidas, tenho lá uma santa, tem lá uma santa, traga a santa que a gente mata já e esfrega aqui, pim, pim, pim. E às vezes as pessoas ainda agarradas a coisas que tinham valores apenas simbólicos, sabe? E nós a forçarmos a consciência dessas pessoas a fazer uma coisa para a qual elas ainda não estavam preparadas. Está mal ali mesmo. Porque... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E isto é tão importante na casa de Deus que às vezes a gente não percebe. Nós não podemos levar outros a fazer aquilo para o qual não estão preparados a fazer. Temos que ter conhecimento, noção. Ai, pastor e tal. Ai, irmão e tal. O quê? Então você aceitou Jesus ontem e ainda não deu o dízimo? É logo ali. Está à frente a aceitar Jesus, é uma mão no ar e outra no bolso já. Porque está na Bíblia. Gente, assim não somos conhecidos de Deus. Se formos conhecidos, é os anjos todos lá em cima a rir. Gente, por favor. Quando amamos Deus, amamos o seu corpo, amamos a sua obra, o seu reino, não nos excluímos dele e não tomamos decisões que afetem essa gente. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E termino, faltam 2 minutos. 1 Coríntios 13:11, que diz uma passagem muito conhecida. Quando eu era criança, vou falar assim mais, quando eu era chaval, falava como criança, sentia e pensava como criança. Depois tornei-me adulto e deixei as coisas de criança, deixei aquelas manias. Agora, pois, vemos as coisas como num espelho e de maneira confusa, mas depois iremos ver frente a frente. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu vou conhecer como Deus me conhece. Ou então diz, como também sou conhecido. Assim existem 3 coisas, fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Ora, se o mais importante é o amor, deixa-me viver uma vida de amor. Porque vivendo uma vida de amor, uma vida de fé, esperança, mas sobretudo de amor, eu sei que um dia vou estar na presença de Deus e todos nós vamos estar. E isto não é para a gente sair daqui todos já precisar de tomar 2 xanaxes para dormir durante a noite. Nada disso. Mas um dia, e falo por mim, jovens, eu falo por mim. Vai haver coisas com certeza que eu vou ficar triste. E outras coisas que vão me alegrar com o meu Jesus. Mas naquele dia, eu vou saber como é que eu sou conhecido por Deus. Chegar lá em cima e Jesus não sei... O quê? Ai, tu eras aquela cabra montês que andavas sempre ali ao salto de um lado para o outro. Ou então, não, tu eras uma ovelha um bocado desnorteada, mas acabavas sempre por vir atrás. Hein? Sermos conhecidos de Deus. Prossigamos em conhecer Deus por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que ouvimos, por aquilo que fazemos prova de Deus, mas saibamos também construir uma reputação, uma relação com Deus, de forma a sermos conhecidos. Sabe, há tanta gente que passa na nossa vida, mas são simples desconhecidos. É verdade ou não é? Ou então são apenas conhecidos superficialmente, temporariamente, mas assim como passam, desaparecem, a gente... Tchau e um queijo. Mas há aqueles de quem a gente fica com saudades, de quem a gente se lembra, de quem a gente nunca mais esquece. Ficam conhecidos. Eu tenho gente amiga, e comigo com certeza já aconteceu comigo e na vida de outras pessoas. Em vidas por quem eu passei, se calhar também não deixei marca nenhuma. Mas eu tenho gente amiga. Há pouco tempo, eu acho que não disse isso aqui, mas vou só terminar dizendo isto. Quando foi o dia do pai, acho que já disse isto aqui, não me lembro. Quando foi o dia do pai, um moço, meu amigo de quem eu fui professor de escola dominical, líder de jovens, mais tarde fui padrinho de casamento deles,
E durante muito tempo sempre tivemos uma relação, e é um jovem que não é filho único, tem uma irmã, mas com quem não tem assim grande afinidade. Os pais já morreram, o pai morreu muito cedo. E agora no dia do pai, eu já não o vejo há uns anos. Já não o vejo há uns anos. E muito raramente lá mandamos um SMS, mas já há uns anitos. E ele manda-me um SMS dizendo: neste dia, lembro-me de muitas conversas que nós tivemos, que normalmente se tem com um pai ou com um irmão mais velho. Como eu não tive nem uma coisa nem outra, lembrei-me de ti. E por isso mando-te este SMS. E sabe, eu fiquei tão surpreendido. E pontualmente fico surpreendido com outras pessoas, sabe? Nós ficamos conhecidos. E essas pessoas ficam conhecidas no nosso coração também. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Relação com Deus. Conhecê-lo e ser conhecido. Esse é o meu desejo para todos nós hoje.